Nomes importantes, só para a gente lembrar, Ciro. Ciro permitiu que todos pudessem voltar, foi o primeiro rei a assinar um decreto para o retorno dos judeus a Jerusalém. A partir de vários decretos que vieram depois de Ciro, é que nós entramos na contagem de Daniel, capítulo 9, das 70 semanas de Daniel. Nós vemos Zorobabel voltando para construir o templo, nós vemos, ou para começar o processo, nós temos os vários 70 anos, e aí a gente chega em Esther. Página 5, parágrafo 1. Eu tenho uma pergunta a fazer. Por que os judeus estavam lá? Por que eles não estavam lá? Eu acho que a gente precisa estudar, né, essas questões. Já perguntei, tipo, de repente estava grávido, de repente alguém se feriu, de repente tinha algum enfermo. Mas no nosso dia a dia, a gente dá tanto tiro no pé, né? A gente falha tanto, a gente coloca tanto empecilho para fazer as coisas. O que eu mais escuto é as pessoas falando, mas eu não consigo, mas eu não posso, mas a minha circunstância. Mas se Deus falou, confia que Ele vai fazer. Como que os discípulos podiam imaginar o Evangelho percorrendo todas as nações da terra? Eles não podiam imaginar que 1500 anos depois navegadores sairiam para explorar as ilhas, para que aquelas ilhas recebessem o Evangelho também. Ah, já sei. Tem alguém que está assistindo aqui que vai me dizer, pronto, lá veio a louca falando que os colonizadores eram bons. Eu não sei se eles eram perfeitos. Eu sei que alguns levaram a palavra de Deus. Muitos fizeram terríveis atrocidades, mas a palavra chegou e ela está aqui hoje. Então a gente não questiona Deus, a gente questiona o homem, que é falho, que é fracassado, que é carnal e que infelizmente nem sempre está cheio do Espírito Santo, normalmente não está cheio do Espírito Santo. Se tivesse, o mundo não estaria como está. Mas Deus queria que o Evangelho chegasse a todos os continentes, para todo ser humano. E graças a Deus ele chegou. E por isso nós estamos aqui ministrando a palavra hoje. Amém. Em 538 a.C., aconteceu a primeira grande migração. Na verdade, em 538 saiu a ordem, e até eles se assentarem levou 2 anos. Então, em 536, esses imigrantes da primeira onda já estavam acomodados na terra da qual seus antepassados haviam sido expulsos, Israel. Exatamente 70 anos após a primeira deportação babilônica em 605 a.C. É possível que a história de Esther se encaixe aqui, entre a primeira e a segunda emigração de judeus da Babilônia e da Pérsia retornando a Israel. Ok, já sabemos qual é o contexto, já matei, já espancamos o contexto, todo mundo já entendeu. Entre o 5 e o 6, entre o capítulo 5 e 6 de Esdras, encaixa aí a história de Esther. Já houve ondas de retorno para Israel, mas existem ainda muitos judeus que permanecem no exílio. Diz assim em Esdras capítulo 1, quando ele escreve sobre essa primeira onda de retorno, que é liderada por Zorobabel. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias, despertou Yahvé o espírito de Ciro. Despertou Yahvé o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz, e também por escrito, esse decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: Yahvé, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Ciro era de Israel? Não. Ciro era um cara legal? Não. Ele era um crápula, ditador, terrível, como todos os imperadores. Para ser um imperador que conquista esse tanto de território, o cara tem que ser mau. Porque para que ele quer tanto território? Poder, ganância. Mas Deus pode tocar até o coração dos mais perversos. Diga assim: Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço porque tem solução para o nosso Brasil, porque o Senhor pode tocar a Ciro, o Senhor pode tocar no nosso país também aqueles que precisam ser tocados, em nome de Jesus.
Não há pessoa difícil demais para Deus. E se a pessoa resiste até o fim, até todas as chances que Deus deu de misericórdia, de compaixão, para que a pessoa se arrependa e mude sua caminhada, se a pessoa não quer de jeito nenhum, o Espírito Santo sabe quanto cada um precisa para chegar nele. Deus vai lá e tira. E troca. Ele não trocou, a Assíria veio, Babilônia substituiu. Todos os instrumentos que Deus usa para disciplinar Israel, Deus depois destrói. Porque são instrumentos que não quiseram, não se dispuseram a se arrepender. Deus ama todo o ser humano, mas se o ser humano continua nos seus maus caminhos e destrói muitas vidas, Deus vem e traz o juízo sobre essa pessoa também. Assim como fazem nações inteiras, povos inteiros. Quem há entre vós? Então Ciro, ele libera um edito para edificar uma casa ao Deus que não era o Deus dele, no lugar que o Deus dele, o Deus que não era o Deus dele queria, que era em Jerusalém. Então imagina, esse é um cara de outra nação, que conquistou Jerusalém, mas que deixa o seu coração ser tocado por Deus e vai agora realizar a obra de Deus. E ele fala para o seu povo, o povo que está ali fora de Israel, fora de Jerusalém, ele fala, olha, quem estiver aí dentre o seu povo, o povo de Israel, que Deus seja com ele, suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa de Yahvé, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, da boca de um rei ímpio. E todo o remanescente, continua a ordem dele, todo o remanescente, seja qual for o lugar em que é peregrino, todo Israel, onde quer que esteja o povo de Israel, onde quer que esteja espalhado pelo meu império, seja ajudado pelos homens desse lugar com prata, com ouro, com bens e com animais, afora a oferta voluntária para a casa de Deus que está em Jerusalém. Será que todo mundo ficou feliz com isso? Israel ficou feliz com isso. E as pessoas que talvez não quisessem ajudar e tiveram de ajudar? Quando é para minha causa é fácil ajudar, né? Quando é para a causa do outro, nem tanto. Quem sabe não ficou um rançozinho ali? Infelizmente, apenas alguns se mobilizaram. Ou seja, do remanescente que estava nas nações, seja lá por qual motivo, foram poucos os que foram, e a gente vê a dificuldade que foi até 30 anos depois de Esther, quando Neemias chegou ao estado em que estava a coisa, porque tinha muito pouca gente para trabalhar e pouca gente que foi e que acreditava ainda nos princípios bíblicos, nas histórias, em Moisés e tudo mais. Então a gente vê que houve já um enfraquecimento do povo enquanto eles estiveram fora da sua terra. Agora, não haveria judeus na Pérsia durante os dias de Esther, se tão somente tivessem levado em consideração a promessa de Deus para eles, quanto à sua herança na terra prometida. Mas aconteceu a vida, e após a história de Esther, seguem a segunda imigração da Pérsia a Israel, na qual Esdras chega a Jerusalém, e a terceira imigração encabeçada por Neemias, 30 anos depois. Eu fico sempre pensando, né? Puxa vida, se Mordecai tivesse ido, o Amã não tinha ficado irritadinho com ele porque ele não se prostrava. E aí nada disso teria acontecido. Mas, será que tinha chegado o tempo da disciplina sobre os descendentes de Agag e de Amaleque? E por isso Deus permitiu que Mordecai estivesse lá. Será que, a gente tem um monte de será, né? Será que Mordecai estava por detrás daquele coup d'état, daquele assassinato que não aconteceu do rei, que Mordecai preveniu porque escutou, nananã? A gente não tem como saber, né, toda a movimentação de Deus na história, porque ela não conta todos esses detalhes. Mas é possível que a semente dos agaguitas estava já no momento de... Porque Amã, ele sozinho transbordou a iniquidade de um povo todo, com a sua ganância e o seu ódio. Impressionante como é possível isso, né? Mas é tempo de avançar. O passado eu já vivi, diga assim, o passado eu já vivi.
Agora eu quero ver e viver o novo de Deus. Diga isso, eu quero viver o novo de Deus. Então olha para a sua vida para trás um pouquinho. Pense nas coisas que você tem se cobrado. Puxa, não fiz isso, não aconteceu, Deus falou, nananã. Agora pensa assim. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia da minha vida. Eu te peço perdão porque eu não consegui cumprir isso que o Senhor me deu para cumprir. Obrigada por me perdoar, Pai. Eu te adoro, eu te amo, eu te louvo e eu te entrego os meus caminhos agora. Daqui para frente, Deus, mostra-me o que o Senhor quer e dá-me um espírito quebrantado, dá-me uma voluntariedade de espírito para te ouvir e para te obedecer. Eu quero te pedir perdão por não ter confiado em ti. Eu quero dizer, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor, para que eu não perca as oportunidades que o Senhor vai me dar. O que passou, passou, mas o que o Senhor ainda vai me dar, Deus, eu quero entrar, eu quero cooperar contigo, eu quero participar disso, papai, em nome de Jesus. Amém. 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 Se não fora o Espírito Santo de Deus a nos mover, muitos de nós ainda estaríamos nas águas paradas do Egito. Você sabia que é o Espírito Santo que nos chama, né? Nos atrai a Ele. Nós não temos nada em nós mesmos que nos atrai a Deus. Mas Deus nos ama tanto, Ele vê aquele espírito vazio, solitário, aquele espírito morto em delitos e pecados, e Ele fala, olha o meu trono ali vazio, olha a minha casa sem glória. Ei casa, ei trono, olha eu aqui. E o nosso espírito olha para o Espírito Santo e arde, queima e é atraído. Mas aí a nossa alma ainda precisa dizer sim. A gente briga contra a nossa alma, infelizmente. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo entrar, nós damos a Ele a primazia, nós damos a Ele o controle, o domínio sobre as nossas vidas. A alma começa a aprender a se submeter. Você sabe que a alma que não é submissa, a alma que está tão sozinha, ela está tão independente há tantos anos da vida dela, ela não quer ninguém mandando nela. Mas ela é como uma mãe solteira, que tem que criar o corpo, tem que lidar com tudo que o corpo passa sozinho. Quando o Espírito é que sabe todas as coisas. Enfim, já ia entrar no plano da redenção de novo, porque eu amo esse tema. Mas você pode assistir tudo a respeito do que acontece com o seu corpo, sua alma e seu espírito lá no nosso seminário Panorama Escatológico 1, onde nós entendemos quem é quem. Como é que nós fomos criados lá no Éden com a fusão das dimensões, o que aconteceu na queda e por que Jesus teve de vir resolver o nosso problema. E o que problema ele já resolveu na primeira vinda e qual é o problema que ele vai resolver na segunda vinda. Então assiste lá, te convido. Quando Deus abrir as portas e te mandar avançar, corresponda, avance, obedeça, entre na restauração que Ele tem para ti, em nome de Jesus, amém? Deus não dá a ninguém por caso perdido. Todos temos solução. Enquanto nós estamos respirando, Deus tem solução para nós. Mas não deixe para depois do seu respirar, porque quando nós morremos já não temos mais solução, viu? Só fica a dica, a gente não sabe o dia que vai morrer, então entre no Senhor enquanto você o pode achar.